Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está começando o programa especial. Hoje você vai conhecer a história da Kátia Cristina, que gosta muito de esportes e tem nanismo pituitário. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, Kátia Cristina compartilha com a gente as experiências de vida dela. E a gente conversa também com a filha da Kátia, a Isaura. E na série de Fernanda Honorato sobre atividades artísticas, uma entrevista com a artista plástica Virgínia Vendramini, que tem deficiência visual. Hoje se celebra o Dia do Trabalho e a Kátia conta pra gente as dificuldades que teve que enfrentar até se estabelecer profissionalmente. Imagem aérea, praia margeada por árvores, orla, barcos ancorados próximos às casas. Cidade com casas, prédios baixos, área verde e montanhas ao fundo, revoada de pássaros por cima da copa de uma árvore, e igreja matriz no centro de uma praça arborizada. Em letreiro branco grande, hashtag Meu Coração Aracruz. Uma mulher caminha por uma rua asfaltada. À direita, chão coberto por gramado e árvores. À esquerda, edificações. Meu nome é Kátia Cristina, eu tenho 44 anos, possuo nanismo pituitário e sou formada em fisioterapia. O nanismo pituitário, devido à glândula pituitária, o crescimento é um pouquinho mais lento, né, da estrutura óssea, e a pessoa fica lá com uma estatura mais baixa. Geralmente a altura para a mulher, quando é considerada uma estatura acima de 1,40, é uma estatura que não é considerado nanismo. Abaixo de 1,40, que é o meu caso, que eu tenho 1,37, é considerado nanismo. A minha mãe, ela tem o nanismo pituitário e meu pai não tem, nem meus irmãos. O interessante na minha infância é que as escolas, eu nasci em BH, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e as escolas elas tinham um padrão de acompanhar a altura das crianças. A cada sala eles faziam a medição, acompanhavam o crescimento e eles sempre observaram, comentavam com os meus pais, olha, ela está com a estatura abaixo do normal para a idade dela. Seria interessante verificar com os médicos, acompanhar, porque a gente tem acompanhado e ela sempre está abaixo da estatura para a idade dela. E foi feito esse acompanhamento, porém naquela época não liberava hormônio do crescimento para tratamento. Na infância, na escola, as dificuldades eram bastante, porque quando nós tínhamos passeio, essas coisas, parquinho, quando a gente ia, a escola levava a turma para passeio, a professora tinha que me dar o suporte, porque atravessar, às vezes subir no barquinho que era de uso para as crianças ali atravessarem ali a subirem, e aí eu tinha que ter o suporte da professora, determinadas brincadeiras que a professora fazia, eu tinha que ter o suporte da professora, então, e os colegas, né, que ficavam, ela vinha pequenininha, então tinha essas dificuldades. Na adolescência também foi um pouco triste, porque eu amava, como nas escolas, a parte da educação física. E eu sempre gostava de jogar vôlei, mas nunca deixava jogar porque eu não alcançava a rede. E quando tinha que fazer a passada de bola, a passada da bola, eles falavam, infelizmente, Kátia, se você quiser brincar, você vai ter que ficar lá atrás, né? Ou então não vai poder brincar não, porque você não alcança e a gente sempre perde a bola com você. E aí eu ficava triste, porque era um esporte que eu gostava. Na escola, eu acho que o que seria mais interessante é a aceitação dos próprios colegas. Porque existe muita questão da competitividade dentro das escolas, eles se interessam em ganhar, mas não se interessam em ver as condições do colega ou se colocar na posição do outro que tem uma certa dificuldade. Talvez recuar um pouco para trás e ali tentar de alguma forma, ou então ter o apoio do colega, colega, me dá o apoio aqui atrás, mas vamos tentar adaptar.
Então, já que é algo esportivo, é uma interação, eu acho que o que falta aí é se colocar no lugar do outro, dar uma oportunidade, independente da condição física, porque não importa, não é ganhar. Eu acho que o mais importante é a interação, porque se eu tivesse essa oportunidade na adolescência de participar com os colegas, talvez hoje não teria essa frustração de, poxa, eu queria tanto ter jogado vôlei na minha vida, toda vez que eu queria jogar, meus colegas não deixavam. Eu acho que isso é bem... eu acho que a questão da aceitação, eu acho que seria o meio mais fácil da adaptação, não em si, talvez eu abaixar um pouco a rede, já que é uma coisa somente para sentir a modalidade em si, talvez abaixar um pouco a rede ou os próprios colegas compreenderem essa questão. Na rua, Kátia pedala em uma bicicleta nas cores rosa e branca. Vira em uma esquina. Na minha fase da juventude, meus 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei a procurar emprego em lojas, em estabelecimentos onde havia vagas, e eu comecei a enviar meu currículo para ter uma profissão. Isso dificultou um pouco, porque quando eu apresentava o meu currículo e quando eu me apresentava ao estabelecimento, ao local, as pessoas falavam, olha, seu currículo é interessante, mas não atende o perfil físico que nós desejamos. Então eu cheguei a ouvir isso, isso dói muito. Hoje em dia ainda acontece, isso é notável, mas naquela época era pior. Porque eu cheguei a ouvir, você só serve para ficar atrás do balcão, ou seja, um local onde as pessoas não te veem. E isso dói. Consegui um emprego que foi dentro de um laboratório, onde eu atuei ali durante muitos anos. Foi na área de manipulação, fiquei muitos anos e foi assim, uma experiência marcante, porque lá foi tudo adaptado para a minha altura, né? E dentro do laboratório de manipulação, a bancada era um pouco mais alta, né? Então eu tinha uma plataforma no chão para eu alcançar a bancada e uma escada para poder pegar as substâncias para fazer a manipulação dos medicamentos. Depois que eu saí do laboratório na área da saúde, que trabalhei durante muitos anos na manipulação, eu fui para um local de telemarketing. E ali as adaptações foram tentar colocar uma plataforma de frente da cadeira para que meus pés pudessem ficar apoiados. E a gente trabalhava em cabines. Colocou-se ali a plataforma, resolveu, meus pés ficaram apoiados e atendia os clientes por telefone. De regata na cor cinza e short preto, Kátia alonga os braços na beira da rua. Quando eu tinha 31 anos de idade, eu comecei a correr. Em uma das corridas que eu estava participando, conheci o professor Luiz Cláudio, onde me apresentou o programa de inclusão, onde eu tive oportunidade de estar ali com pessoas de deficiência, e foi onde que eu descobri que eu tinha o nanismo, o nome que era nanismo pituitário. Até então não sabia que eu tinha o nanismo, mas não sabia que era pituitário. E este programa inclui pessoas com deficiência no esporte. E hoje eu sou assistente do professor Luiz Cláudio no projeto, no programa de inclusão, e também apoio as pessoas ali no projeto. Ali eu dou suporte, auxílio nas pesquisas, que nós produzimos pesquisas de tecnologia assistiva às pessoas com deficiência. Essas pesquisas atendem na área esportiva e também auxiliam no cotidiano dessas pessoas. E além das pesquisas, ali eu guio e dou apoio a atletas que têm baixa visão ou que são cegos. E também aqueles que têm uma coordenação motora um pouco mais agravada, onde eu dou suporte também, lá dentro do laboratório. De top e short pretos e tênis, Kátia corre na rua asfaltada. Eu costumo dizer que eu me sinto muito feliz. Por quê? Porque eu aprendi a lidar comigo mesma, que é o mais difícil, aceitar muitas coisas que desde a minha infância e juventude eu não conseguia aceitar. E eu tive mais aceitação de mim mesma e do meu próximo. Hoje eu fico feliz por poder compreender um pouco
a necessidade do outro e se colocar no lugar do outro. Quando você vê a pessoa com deficiência, colocando as suas dificuldades ao mesmo tempo, tentando lidar com isso e mostrando para a sociedade que tudo é possível, que de uma forma adaptada tudo é possível, é muito lindo. Em uma cozinha, Kátia apia. Eu tenho um amigo que é uma pessoa que está hoje nessa condição de deficiência devido a um acidente. E a convivência ali com os colegas ali no programa de inclusão despertou o interesse em fazer fisioterapia, fazer um curso superior. Devido a algumas condições de saúde, eu parei por um tempo os estudos, voltei a estudar com uma idade um pouco assim avançada e eu comecei meu curso superior aí com seus 30 e tantos anos. Foi em 2015, hoje eu estou com 44 anos, e então o que me motivou, na verdade, foi estar em contato com as pessoas em condição de deficiência e ver esse amigo meu que hoje está acamado. A minha intenção é, passando esse período de pandemia, que me formei no período da pandemia, né, agora em julho de 2020, então eu tenho me dedicado dentro de casa com o serviço online. Sim, e quando passar a pandemia eu pretendo atender as pessoas, atender no projeto e também me especializar mais. Imagem aérea, centro esportivo com quadras e piscinas. Cidade de Aracruz com predominância de casas. O programa especial com o perfil de Kátia Cristina volta daqui a pouco. Estamos apresentando Programa Especial. Voltamos a apresentar Programa Especial. O programa especial com o perfil de Kátia Cristina está de volta. Fotos de Kátia grávida, ajoelhada em um gramado com as mãos abaixo da barriga, sentada em uma pedra com a mão na barriga, sentada na pedra de uma praça. Eu, com uns 20 anos de idade, eu engravidei, 20 para 21, e eu tenho uma filha. No início da gestação, eu tive um princípio de aborto com 3 meses. Após os 6 meses, ela estava um pouco grande para o meu tamanho. Então, foi onde que eu já comecei a ter complicações devido ao tamanho dela e devido à minha altura. O médico falou, olha, a gente não vai conseguir até o final com a gestação. Quando chegou com 7 meses, eu comecei a ter um inchaço na região pélvica. Foi aonde que a gente tratou esse estado para que pudesse fazer a cesárea com 8 meses. Ela veio aos meus braços. E era engraçado que quando a minha filha tinha uns 10 anos de idade, eles perguntavam, é sua irmã ou é sua sobrinha? Porque eu era muito pequena, né? Eles não acreditavam. Ou então quando eu estava ou então quando ela era mais nova, eles perguntavam, é sua sobrinha? E na fase da adolescência, ninguém acreditava que eu era mãe dela. Porque, não, mas essa mãe é muito pequena, ela é sua mãe mesmo? Eles ficavam assim. E ela já não gostava muito, porque ela fala, mãe, às vezes eu queria ser pequena que nem a senhora, porque ninguém acredita que você é minha mãe. E os meus colegas não acreditam. Eu acho que o que ajudou um pouco nesse processo da aceitação foi na questão que ela sempre fala, mãe, eu não consigo entender, a senhora com todas as suas lutas e dificuldades, com as suas condições, você consegue tudo, que isso é que me impressiona. E eu sempre falo com ela, minha filha, o importante é você sempre acreditar, pegue que você tudo pode, basta crer, basta sonhar e acreditar e lutar por isso. A nossa convivência é muito boa, a nossa relação é boa e somos grandes amigas. Foto sorridente, Kátia, e atrás uma jovem com a mão no ombro dela. Isaura fala sobre a relação dela com a mãe e sobre a admiração que tem por Kátia. Praia margeada por árvores e orla com edifícios altos, barcos, ponte, coqueiros na areia. Uma jovem anda por uma praça. Meu nome é Isaura Maria. Eu tenho 22 anos e sou filha da Kátia Cristina. Eu tenho 1,65.
A minha relação com a minha mãe hoje é à distância, né? Por conta da pandemia, ela está em outra cidade no momento, mas até então nós morávamos juntas, uma relação muito boa e saudável. A minha mãe era muito ativa e muito independente. As coisas em casa, ela sempre soluciona e de uma forma criativa. Ela sempre foi muito independente, muito à frente, no sentido de ela mesma montar os móveis ou trocar a resistência do chuveiro ou sozinha montar uma prateleira, enfim, sempre saber fazer essas coisas e aprender, muito autodidata, assim. Então, isso eu aprendi muito com ela. Quando eu era criança, eu não tinha noção disso, do nanismo, nem nada. Para mim, isso veio com o olhar das pessoas sobre ela, em relação à capacidade de fazer as coisas. E eu não tinha essa visão, porque para mim, dentro de casa, ela é outra pessoa, outra mulher. Para mim, lidar com isso não foi tão forte, porque eu sinto que ela não lidava com isso para mim, né, passando para mim com muita leveza, sabe? Em relação à altura dela, em relação a sempre focando mais no que ela poderia fazer do que no que as pessoas achavam que ela não poderia fazer. A vivência com a minha mãe fez com que eu desenvolvesse uma visão melhor sobre o outro, sobre as limitações que às vezes nós colocamos em cima do outro, que não são reais. O que eu aprendi com ela ao longo da vida foi a me reinventar, a melhorar quando acontece algum empecilho, criar alguma solução criativa. Minha mãe, para mim, representa uma mulher forte e independente. Foto: abraçada a Kátia, Isaura com o troféu na mão esquerda. Ao fundo, 5 pessoas e um pódio. Acompanhe agora uma entrevista de Fernanda Honorato com a artista plástica Virgínia Vendramini. Vamos conhecer o trabalho dela? Olá, pessoal. Sou Fernanda Sala com Honorato. computadores. Sou repórter do programa especial e tenho a síndrome de Down. E hoje, na nossa série Atividades Artísticas, vou conversar com uma artista plástica, Virgínia Vendramini, que é cega. Oi, Virgínia, querida, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Como é que foi o seu primeiro contato com a arte? Desde bem pequenininha, através dos meus pais que não sabiam como me distrair. Eu tinha um pequeno resíduo visual e meus pais tinham muito medo que eu me machucasse. E para me proteger, eles me davam todo o material que minha pouca visão alcançava. Eles me davam material para recortes, aquarelas, lápis de cor, cadernos de desenho, brinquedos coloridos, quebra-cabeças, tudo que minha visão alcançava, eles me deram. E isso, sem que eles soubessem, preparou meu caminho para mais tarde trabalhar com a arte. Que tipo de trabalho que a senhora faz? Eu trabalho primeiramente com tapetes. É um trabalho que eu já faço há 50 anos. E há 20 anos eu comecei a trabalhar com esculturas. Esculturas, primeiro feitas em argila, e com o passar do tempo e da meu desenvolvimento técnico, eu passei a transferir minhas esculturas de argila para o bronze. E é hoje o que me dá mais prazer em relação ao trabalho com a arte. Como é que a senhora se sente fazendo as esculturas? É um trabalho de imaginação e de libertação de tudo que temos dentro de nós. O artista é emoção, o artista é expressão. E a escultura, tanto a escultura quanto a tapeçaria, e também a poesia, que eu também escrevo, elas me dão chance de me expressar com várias linguagens, tanto a linguagem das palavras quanto das formas e das cores. E o seu processo de fazer os tapetes, como é que é?
Os tapetes, eles me dão mais trabalho que as esculturas, porque eu tenho que lidar com cores às quais eu não tenho acesso. Isso eu resolvo o problema colocando uma etiqueta em cada pacote de lã e trabalhando com muita organização. E a escolha das cores é um pouco mais complexo. Eu não fui sempre totalmente cega e eu tenho memória visual e me lembro, eu não perdi a memória das cores. Então eu penso numa sequência de cores, tenho uma pessoa que me ajuda na compreensão do que eu quero e compro as cores, etiqueto, e depois o trabalho com os desenhos. Aí depende, se eu vou trabalhar com formas geométricas, que eu gosto muito, a matemática entra em jogo, não tem jeito. Se é um trabalho simplesmente de abstração, é mais um trabalho de expressão livre. Agora, a combinação de cores é um pouco difícil de explicar. Isso é o tipo da coisa, ou você tem ou você não tem bom gosto, ou você tem ou você não tem domínio do espaço. E por acaso eu tenho, não sei porquê, é uma coisa que eu recebi, um dom que eu recebi, e procuro fazer sempre um bom uso dele. Pendurado em uma parede, um tapete colorido com formas geométricas. O que a arte representa para a senhora? A arte, para mim, é vida. A arte, para mim, é liberdade. A arte, para mim, me basta. Eu não preciso muito de estímulos exteriores quando eu tenho e sei usar os meus estímulos interiores. Eu amo arte. Como é que é a reação do público vendo o seu trabalho? Geralmente gostam e não entendem como, sem enxergar, eu posso fazer uma combinação de cores e uma distribuição das cores no espaço. E o trabalho com os desenhos também, a harmonia do desenho. Ana Virgínia, o que é ser uma artista plástica cega? É um desafio, mas é também uma maneira de mostrar para o mundo o meu interior. Eu fui uma criança praticamente com pouquíssima visão. Aos 9 anos eu perdi a visão a primeira vez, recuperei um pouco. Aos 16 anos eu perdi novamente totalmente a visão, mas por uma questão neurológica eu lembro das cores, porque enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu vejo pontos coloridos na minha frente. E isto é o segredo de eu não ter esquecido as cores, porque as pessoas cegas com o tempo esquecem. Eu não esqueci porque este distúrbio neurológico que eu tenho me faz ter pontos coloridos brilhando, dançando na minha frente, o que às vezes incomoda, durante 24 horas por dia. Mas é o material do qual eu disponho para fazer meu trabalho, principalmente com os tapetes. A escultura não depende disso, mas os tapetes são essencialmente cor. E o meu campo visual, vamos dizer assim, se é que eu posso ter um campo visual como cega, é um caleidoscópio permanente. E é maravilhoso. Virgínia toca uma escultura abstrata de bronze sobre uma bancada. Para quem quiser conhecer o seu trabalho, como é que faz? É simples. Você pode me procurar no Facebook como Virgínia Vendramini ou pelo telefone 0 operadora 21 98789 5853. Então tá bom, obrigada pela sua entrevista e por essa oportunidade.
Obrigada a vocês. Um grande abraço para todos. É nós que agradecemos. É isso aí. Valeu, programa especial. Na bancada, 6 esculturas abstratas de bronze sobre base retangular e base redonda de granito preto. Virgínia toca em uma delas. O programa de hoje está terminando. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no programa? Segue a gente no Instagram e no Facebook. Você também pode acessar episódios anteriores no TV Brasil Play. Um grande beijo. Tchau!